Está começando mais um bate-papo. Hoje no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, na sede do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, unidade da Fundação João do Cruz. Hoje nós vamos conversar sobre a rede brasileira de bancos de leite humano. E para falar sobre esse tema, está aqui com a gente João Aprígio, que é coordenador da rede brasileira e do Programa Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. Falei certinho? Certinho, Márcia. Então, João, queria começar perguntando para você sobre essa proposta de criação de um dia mundial de bancos de leite, é isso? Como é que é? Na realidade, um dia mundial, Márcia, de doação de leite humano. Né? Na realidade, esse movimento vem muito de encontro ao trabalho que o Brasil vem desenvolvendo já há quase 30 anos no território nacional. E aí, desde os idos de 2005, o processo de levar essa iniciativa do Brasil a outros países, inicialmente aqui na América do Sul, começando com a Argentina, começando com os países aqui vizinhos do Cone Sul e chegando hoje a uma rede que está em 23 países. Essa iniciativa era muito importante porque o Brasil, em 2004, trabalhou a criação do Dia Nacional de Doação de Leite Humano. Esse Dia Nacional de Doação de Leite Humano ele tem a função de levar a população em geral, para além das fronteiras do setor saúde, a importância da doação de leite humano. O Dia Nacional é quando? O Dia Nacional, celebrado a partir de 2004, ficou em 1º de outubro. Né? Foi eleito 1º de outubro por conta de uma série de simbolismos que o outubro traz, né, para o Brasil. Outubro é o mês da criança, enfim. Padroeira Nacional. Padroeira Nacional, e foi assim, tem sido de muito sucesso. Mas, na realidade, esse dia está sendo mudado para 19 de maio. Está sendo mudado para 19 de maio porque, em 2005, né, o Brasil fez um grande congresso, o Brasil sediou um grande congresso, a Fiocruz, o Ministério da Saúde, envolvendo 13 países, para levar essa iniciativa dos bancos de leite humano como uma estratégia de redução da mortalidade infantil, uma estratégia de muito êxito, né, para os países da América Latina e região do Caribe. Naquele momento, 13 países se reuniram no primeiro Fórum de Cooperação Internacional, firmaram uma carta conhecida como Carta de Brasília I, que foi assinada em 19 de maio de 2005, onde cada país, dentro das suas possibilidades, assumiu o compromisso de criar um mecanismo de ajuda mútua. Né? E aí começou a história da construção da rede internacional de bancos de leite humano. Em 2010, esses países novamente reunidos, agora não mais 13, sim 23, né? Chegaram à conclusão que essa mobilização de tanto êxito no Brasil, considerando que essa rede, no cenário internacional, por exemplo, em 2011, chegou a atender a 193 mil recém-nascidos prematuros e de baixo peso, 193 mil crianças que dependem desse leite humano não como um alimento, mas como um fator de sobrevivência, crianças pequenas, muitas das vezes pesando 600 gramas, 800 gramas, né? E que tem conseguido tocar esse processo adiante, graças a essa mobilização. Os países então acharam que seria interessante criar essa mobilização em torno de um dia mundial, e não tão somente de um dia brasileiro. E então elegeram o dia 19 de maio, por ter sido em 19 de maio de 2005, a data em que se firmou um primeiro documento internacional em favor da criação de uma rede mundial de bancos de leite humano. Então, a gente está diante da perspectiva de mudar o dia, né, o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, do dia 1º de outubro para o dia 19 de maio. Isso. E isso em outros países também? Isso já está encaminhado em outros países? Muito bem dito por você. Mais do que perspectiva, nós já estamos em franco processo de mobilização nessa direção. Né? Na realidade, nós já conseguimos, né, em alguns fóruns internacionais importantes, como, por exemplo, no Fórum de Ministros do Mercosul, né, a aprovação do dia 19 de maio como sendo o Dia Mercosul de Doação de Leite Humano, no Fórum da Unasul, né, como sendo o dia 19 de maio reconhecido como o Dia Sul-Americano de Doação de Leite Humano. Estamos mobilizados para que na próxima semana, agora no mês já de novembro, na cúpula de chefes de governo de Estado da Iberoamérica, que seja encaminhada a proposta do reconhecimento de 19 de maio como Dia Ibero-Americano de Doação de Leite Humano. E muito feliz também de te dizer, contar para os nossos ouvintes e que participam agora do programa, que nós conseguimos um alinhamento com todos os países da Europa. Foi numa reunião que aconteceu em Lisboa com a União Europeia de Bancos de Leite Humano. Todos os países da Europa se reuniram em favor da criação, da adoção também de 19 de maio como Dia Mundial. E acabou, a gente, na verdade, estamos passando por um período bem movimentado nessa área, né? Porque a gente sabe também que agora, no finzinho de outubro, na última semana, aconteceu em Brasília
aí no âmbito nacional, Sim. o Encontro Nacional de Centros de Referência. De centros de referências em bancos de leite humano, né? Isso. Como é que está a rede no Brasil hoje? Olha, a rede para nós é um motivo de muito orgulho. Quer dizer, cada dia que passa, mais orgulho a gente tem que sentir dessa rede por vários motivos, né? Primeiro que, de fato, é um produto genuinamente nacional. É um produto que se constrói dentro dos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, particularmente aqui no Instituto Fernandes Figueira, com uma importante participação do ICICT, com uma importante participação do canal, né, na perspectiva do material instrucional, na questão da comunicação e da informação. Essa rede hoje conta no Brasil com 210 unidades operando, né, com no Brasil, só no Brasil, quase 180 mil recém-nascidos prematuros e de baixo peso assistidos, mais de 1.900.000 mulheres em processo de amamentação sendo atendidas diretamente pelos ambulatórios de aleitamento materno da rede. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós estamos falando de mais de 1.900.000 cidadãos brasileiros que têm a oportunidade de seguirem sendo amamentados exclusivamente por suas próprias mães, por uma intervenção direta, por um apoio direto da assistência em amamentação produzida por essa rede. Então a rede vai bem. E vai bem, inclusive, servindo também como exemplo, porque Brasília é a única cidade do mundo que está numa condição, por assim dizer, de autossuficiência em leite humano. Então, esse evento, no qual, inclusive, peço licença aqui para fazer o nosso marketing, né? Esse evento ele tem aqui uma marca bem diferente na mobilização, porque, veja, aqui nós temos a atriz Maria Paula, que é a nossa madrinha da campanha, o seu filho Felipe, né? E a Júlia Vitória. Júlia Vitória é uma paciente do Instituto Fernandes Figueira, internada aqui no Instituto Fernandes Figueira, pequenina prematura, que precisou do leite, que à época foi doado por Maria Paula, que era então madrinha da Semana de Aleitamento Materno e também doadora do Banco de Leite do Fernandes Figueira. Então, na realidade, esse tem sido o motivo da nossa campanha, né? Quer dizer, os personagens verdadeiros, e veja bem, Júlia está aqui graças a essa participação direta da doação. Graças ao Felipe e a Maria Paula. Graças ao Felipe e a Maria Paula e graças a vocês da comunicação, né? Porque não adianta ter esse material todo se essa informação não chega. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, assim, confirmar se a rede está presente nos 27 estados? Nós estamos 26 mais Distrito Federal. Nós estamos presentes nos 27 estados. Em cada estado nós temos pelo menos um centro de referência. Eu digo pelo menos porque em São Paulo nós já temos 2 centros de referência, devemos partir para o terceiro, são os nossos centros de referência estaduais. São Paulo tem uma condição muito atípica, né? São Paulo, com certeza, é a região do globo terrestre que concentra a maior quantidade de bancos de leite humano por metro quadrado, né? São Paulo é a maior rede estadual de bancos de leite humano e nós temos lá o Leonor Mendes de Barros, que é a referência para a capital, e o banco de leite da USP de Ribeirão, que é a nossa referência para o interior, né? É uma rede bastante atuante e esse encontro de centros de referência foi para trabalhar, reforçar, reafirmar, até mais do que trabalhar, a importância da rede de bancos de leite humano como uma ação estratégica da Política Nacional de Saúde. A rede de bancos de leite humano vem sendo operada como uma ação de qualificação da atenção neonatal em termos de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, nós falamos pelo menos na sustentação por 2 pilares, né? Uma que é a garantia de acesso, que a gente busca com as campanhas de mobilização, e a outra é a garantia de qualidade. Nesse evento, nós lançamos a pedra fundamental, né? Eu digo pedra fundamental porque nós iniciamos o processo de credenciamento de todas as referências estaduais. Credenciamento para o programa de certificação de qualidade, que começa a ser operado já a partir de 2013, com a nossa agência ibero-americana de certificadora de qualidade de bancos de leite humano, sediada na Fiocruz. Então, foi um evento extremamente importante. E como é que a gente está em termos de perspectivas de sustentabilidade, assim, de sermos sustentáveis como Brasília em termos de bancos de leite humano? Na realidade, essa sustentabilidade é o grande desafio que se coloca, né? Porque é interessante, eu acho que a gente teria que voltar à amamentação para compreender o grau de dificuldade que se opera nessa sustentabilidade, né? Apesar de uma propaganda aí há pouco tempo atrás veiculada nos meios dizer que todos nós somos mamíferos ou alguma coisa nesse gênero, eu acredito que o ser humano é a única espécie de mamífero facultativo, né, que a gente pode considerar. Porque desde que o mundo é mundo, né, por opção ou por imposição, o ser humano sempre vem buscando rotas alternativas para alimentar a sua cria.
E, inclusive, não que isso seja o melhor caminho, pelo contrário, né? Mas a amamentação, ela, além de biologicamente determinada, como nos demais mamíferos, né? Ela é socioculturalmente condicionada. E esse condicionamento sociocultural, ele é imperioso nesse processo. Entram aí uma série de pressões, sobretudo pressão econômica, a participação das indústrias que produzem os famosos leites, a estratégia de marketing, enfim, uma série de fatores presentes. E esse caminho da autossuficiência, da sustentabilidade, passa pelo enfrentamento de todas essas adversidades. Quer dizer, quanto menos se amamenta, menos doadoras a gente vai ter, menos leite humano a gente vai ter nos bancos, menos condição de se alcançar a autossuficiência. Por outro lado, quanto mais urbanizado, quanto mais descolado do natural, quanto mais fora de um contexto saudável a sociedade avança, maior, infelizmente, o número de partos prematuros, maior o número de crianças com baixo peso, maior o nível de risco que se tem na sociedade, maior a necessidade de leite para atender a essas crianças que dependem desse produto como um fator de sobrevivência. As brasileiras, né, elas doam bastante? A gente tem um nível de doação satisfatório? Olha, eu gostaria de focar isso por um prisma um pouquinho diferente, né? E a sua pergunta é muito própria. Na realidade, as brasileiras, a mulher brasileira, a mulher mãe brasileira que amamenta, ela é extremamente solidária. Aí você poderia me perguntar, puxa vida, mas por que a doação é tão incipiente? Eu não diria. Hoje nós falamos de um déficit que oscila na casa de 55% a uns 60% é o que nós conseguimos. Então, o nosso déficit estaria na casa de uns 45%, a depender da região do país, mais ou menos, mas seria o nosso dado médio. Na grande maioria das vezes, as mulheres não doam porque sequer conhecem a oportunidade de doar, sequer conhecem a necessidade da doação. E como é que a mulher pode, se é uma doadora quer doar leite, como é que ela faz para localizar o banco de leite? É muito fácil, né? A doação Ele só existe em capital? Na realidade, nós temos na capital e no interior. Por exemplo, falando do Rio de Janeiro, nós temos uma rede no município do Rio de Janeiro, onde está presente o Fernandes Figueira. Nós temos aqui pertinho a maternidade, a antiga maternidade Praça 15, nominada maternidade Praça 15. Nós temos, enfim, uma série de bancos de leite dentro do município do Rio de Janeiro, mas também temos em Campos, temos em Volta Redonda. Então, existem várias formas, né? Uma das maneiras de conseguir o acesso é entrar em contato com a rede de bancos de leite humano por intermédio do portal na internet em www.redeblh.fiocruz.br. E aí consegue o endereço, o telefone de cada banco de leite humano do país e localizar o mais próximo da sua casa. No Rio de Janeiro, pode entrar em contato com a rede por intermédio do 08000. 08000-8877, que é um projeto que o Instituto Fernandes Figueira mantém com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, e aí você pode ter a informação do banco de leite mais próximo da sua residência. Ou, no caso do cenário internacional, você também pode estar fazendo contato com 136, com o Ministério da Saúde, né? E por intermédio desse contato você pode descobrir aí qual é o banco de leite mais próximo da sua região. A doação é simples, né? Entre em contato com o banco de leite humano e aí você vai receber todas as orientações a respeito da doação. Ok, Aprígio, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no bate-papo. Nós que agradecemos e muito obrigado pela essa oportunidade. Bom, gente, eu queria apresentar a vocês aqui o banco de leite do Fernandes Figueira. Na verdade, esse é o primeiro banco de leite que teve no Brasil. Então, ele foi fundado em outubro de 1943. 2 pediatras daqui do Fernandes Figueira foram à França fazer um estágio e lá eles descobriram que as crianças francesas morriam menos do que as crianças aqui no Instituto, fazendo uma medicina muito parecida. E a diferença que eles observaram é que os franceses utilizavam o leite da própria mãe para alimentar essas crianças. E aqui no Brasil nós utilizávamos leite em pó. Quando esses pediatras voltaram, eles instituíram nesse local o banco de leite do Instituto Fernandes Figueira. Então, esse ano, 2013, nós vamos fazer 70 anos. E o que a gente gostaria é que vocês nos ajudassem fazendo uma campanha para divulgar
essa marca e esse momento importante da nossa história.